Fala galera, fala turma, estudando para o concurso público da Fundação UNB, Universidade de Brasília. Aqui, itens a serem julgados nos moldes do que a banca CESP, Sebrasp, costuma cobrar, beleza? Tá preparada? Tá preparado? Vamos lá! O assunto, Estatuto da UNB e o Regimento Geral da UNB. Importante dizer logo no início do vídeo que lá na sua prova, muito provavelmente estará assim. Julgue os itens a seguir de acordo com o Regimento Geral e o Estatuto da UNB. Galera, turma, galera, vi em provas anteriores. Foi assim que estava lá na prova. Não estava separado o regimento do estatuto. Não havia um momento na prova que dissesse: julgue os itens a seguir de acordo com o regimento geral da UNB. E depois, em outro momento ali da prova, julgue os itens a seguir de acordo com o estatuto da UNB. Não, eles são cobrados conjuntamente. Tanto é que o documento que você estuda, inclusive aqui na descrição deste vídeo, você tem acesso ao documento atualizado para o estudo correto, assertivo, com fins de acertar as questões lá na prova. Você vê, o Estatuto e o Regimento estão em um único documento, começando pelo Estatuto, que tem menos artigos, de menor extensão, e seguindo com o Regimento Geral da Universidade de Brasília, que é maior, muito mais extenso, tá bom? Por isso que aqui, neste vídeo, vamos focar no Estatuto, embora haja sim questão ou item a ser julgado com cobrança de conhecimento do Regimento Geral. Vamos lá? Primeiro item em tela. E olha, é assim que cai, galera, turma. O ensino e a pesquisa são as finalidades essenciais da Universidade de Brasília, integrados na formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais. Certo ou errado? Turma! Gosta dos vídeos aqui do canal? Então eu peço, por gentileza, já deixa um like aí, escreva nos comentários. Está satisfeita com os vídeos que eu gravo aqui? Você tem estudado, tem feito teste do conhecimento, tá indo bem? Espero que sim, desejo a sua aprovação. Vamos lá? Você lê um item deste, mas uma pessoa mal preparada leu por cima estas legislações. Se é que leu, não é verdade? Isso que eu falo, é uma vaga e é você em busca da vaga. Não há concorrência, é você contra você, simplesmente. Estude com foco, busque o seu objetivo, a vaga é sua. Estude, acerte as questões, julgue corretamente lá na prova e obtenha o resultado que tanto almeja, tá bom? Sem muita conversa. Você vê um item deste, ele chega a ser até poético, não é verdade? Brincadeiras à parte, precisa ter a atenção. Você estuda o Regimento Geral e o Estatuto da UNB e eles têm a ver com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eles não podem afrontar, eles não podem confrontar, não podem colidir com a lei federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E lá nesta lei fala do ensino, fala da pesquisa, que são indissociáveis, mas fala também da extensão. E olha que interessante, isso aqui que está em tela neste item, está certo? Se você marcasse certo, você erraria, por um mínimo detalhe. E na verdade é detalhe no que tange, no tocante, a faltar uma palavra em tudo o que está escrito aqui. Mas, claro que é um detalhe importante. Claro que o ensino e a pesquisa são finalidades essenciais, mas não são somente eles. Porque, olha que interessante, bastante difícil este item, porque ele trata até de semântica. Não, semântica não. Ele trata de você saber que aqui eu tenho um artigo definido. Então eu estou definindo que ensino e pesquisa são as finalidades. São apenas estas finalidades? Não, ele não diz aqui no item. O ensino e pesquisa são algumas das finalidades.
o ensino e pesquisa são umas das finalidades. Ele disse que o ensino e a pesquisa são as finalidades. Ele determinou, artigo definido. Ele definiu que ensino e pesquisa são as finalidades e não são somente ensino e pesquisa. Já estamos frisando para você ter consciência de detalhes lá na prova. Não vá com arrobo, não vá com pressa. Cuidado, não perca ponto, porque se você erra, você perde um ponto lá na prova. Então você observou o ensino e a pesquisa, você leu até ali problemas nacionais, fez muito sentido, tem aquela comichão, aquela coceira de marcar certo, mas está completa esta redação? Não está. Como eu disse, voltando mais um pouquinho, é a única questão ou item em que vou gastar um pouco mais de tempo. Diz aqui que o ensino e a pesquisa são as finalidades essenciais da Universidade de Brasília. Está errado. Se estivesse escrito o ensino, a pesquisa e a extensão são as finalidades essenciais da universidade. Aí sim, determinados ensino, pesquisa e extensão são os três finalidades. Então, as finalidades essenciais são três: ensino, pesquisa e extensão. Então, o artigo definido as deixou tudo isso aqui errado. Por quê? O ensino e a pesquisa são algumas das finalidades? Sim. Ensino e pesquisa são finalidades? Sim. Agora, o ensino e a pesquisa são as finalidades? Quer dizer que apenas ensino e pesquisa são finalidades? Não. Por isso que, nesta redação aqui deste item, se não houvesse este artigo definido, galera, poderia ser considerado o julgamento certo. Ensino e pesquisa são finalidades. Não resta dúvida. Assim como, bem como a extensão. Mas o artigo definido definiu o quê? Ensino e pesquisa, estes dois, ambos, são as finalidades. Aí está errado, porque faltou a extensão. E você vê no Estatuto, no artigo 3º, são finalidades essenciais da UNB. O ensino, a pesquisa e a extensão. Olha só, destaquei, aqui sublinhei na cor amarela, integrados na formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais. Então, este primeiro item, muita gente erraria. Muita gente. Atenção! Atenção à redação de um item. O ensino e a pesquisa são as finalidades? Não. O ensino e a pesquisa e a extensão são as finalidades, sim. Agora, se estivesse escrito o ensino e a pesquisa são finalidades essenciais da UNB, perfeito. Porque estão entre as finalidades. São finalidades, mas não são somente o ensino, nem somente a pesquisa. Apenas um artigo deixou isso aqui errado. Vamos riscar para a certeza de que este item está errado. Beleza? Outro item. A UNB organiza e desenvolve suas atividades em conformidade com princípios, entre os quais o compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos e com a preservação do meio ambiente. Turma, nada aqui no canal, nos vídeos, apesar de que o Fábio fala demais, nada é à toa. São observações importantes sobre legislações que são cobradas em concurso público. Porque outra pessoa leu por cima o estatuto, talvez o regimento, experimentou, deu uma lida, mas não observou. Fala de direitos humanos, fala de preservação de meio ambiente no regimento e no estatuto da UNB, que lá está falando de conselhos, de reitoria, representações, mandatos, e está falando de compromisso com a paz. Espera aí, o regimento e o estatuto são a Constituição do Brasil? É isso? Sim, é isso. Este item está certo. Vamos aqui no retângulo cor verde. A fundamentação no Estatuto, artigo 4º, especialmente, inciso 12, leia. Compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos e com a preservação do meio ambiente. Olha só, são princípios. Princípios. Aqui no artigo 4º do Estatuto. Outra questão, ou melhor dizendo, item a ser julgado, você lê e diz certo ou errado.
Aqui no canal, nós já resolvemos essa questão. Primeiramente porque caiu em prova anterior. Fábio, mas não vai cair de novo. Quem é que garante? A banca não está impedida disso. Não é porque caiu em 2022, em 2013, que agora, em 2025, não pode ser cobrado? Sim. Você lê isso e tem convicção de dizer que está certo ou errado. E aí? Vale um ponto. E se você errar, perde um ponto. Fábio, eu decorei. A administração superior da UNB tem como órgãos deliberativos, normativos e consultivos. Quem? O Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração. E olha que legal. Este item, apesar de já termos resolvido, porque caiu em prova anterior, tem um vídeo falando sobre isso. Também houve um outro vídeo que eu formulei novos itens a serem julgados. Estava isso aqui de novo, porque eu quis explicar a redação disso que está em tela, turma. Então diz que 3 órgãos deliberativos, normativos e consultivos, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração. Até me lembro que, em vídeo anterior, eu disse, não existe o Conselho de Ensino e Pesquisa. Não existe o Conselho de Pesquisa e Extensão. Existe o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então faz lembrar você daquele item que julgamos. Lembram-se? Finalidades essenciais é o ensino e a pesquisa? Não, é o ensino, a pesquisa e a extensão. Ok? Dito isso, porque não é o intuito deste item aqui. Neste item, o que você está lendo está exatamente escrito lá numa das legislações da UNB? Sim, perfeito. Vamos marcar também na cor verde. E, só para relembrarmos, órgão consultivo, quem é? Todos os 4. Conselho Comunitário Consultivo, assim como os outros 3. Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração. Agora, órgão deliberativo, o Conselho Comunitário. Está errado. Não. Conselho Comunitário é só consultivo. O Conselho Universitário, ele é deliberativo, normativo e consultivo. Assim como o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração. E órgão executivo é a reitoria. Não é diretoria, não é coordenadoria, é reitoria, órgão executivo da administração superior da UNB. Tudo bem, mas também não foi só por isso que trouxemos neste vídeo para você relembrar e, se cair na prova, não perder o ponto. Você viu, a fundamentação está no artigo 11 do Estatuto. Tudo que está escrito aqui estava no item, por isso o item estava certinho. Colocava certo na prova, ganhava um ponto. Ok, beleza, você já decorou isso aqui do artigo 11 do Estatuto, mas que legal, também está no Regimento Geral com uma redação menor. Leiamos o artigo 2º do Regimento. A administração superior da UNB é responsabilidade dos conselhos superiores, como órgãos normativos, deliberativos e consultivos, e da reitoria como órgão executivo. E olha que legal! O Regimento Geral, no artigo 2º, tem uma redação menos extensa e talvez poderia provocar uma confusão na candidata no candidato. Mas vamos interpretar. Lembram-se de que um estatuto, ele complementa o regimento e vice-versa, o regimento, ele complementa o estatuto. Eles não brigam entre si, eles se conversam. O artigo 11 é a explicação completa do artigo 2º do regimento. Então, se você sabe o artigo 11 do estatuto, você sabe o artigo 2º do regimento. Mas o artigo 2º do regimento provoca um pouquinho só de confusão, porque diz: é responsabilidade dos conselhos superiores, a administração superior da UNB. E ele não citou quem são esses conselhos superiores. Nós sabemos que são quantos? Galera, turma, o Fábio fica nervoso porque quer que você acerte. Quantos são os conselhos superiores da administração superior da UNB? Pausa reflexiva para você responder, incutir de uma vez por todas. De uma vez por todas. São 4 conselhos superiores. 4.
Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração. E ainda assim, mais um, o Conselho Comunitário. Órgãos deliberativos, normativos e consultivos são 3. Órgãos consultivos são 4, porque o Conselho Universitário é apenas consultivo, mas ele não deixa de ser um órgão da administração superior. Ele não deixa de ser um conselho superior da administração superior da UNB. Tá bom? E aqui ficou confuso porque diz dos conselhos superiores como órgãos normativos, deliberativos e consultivos. O artigo 2º quer nos ensinar que nesses conselhos superiores aqui, ele está se referindo apenas ao Conselho Universitário, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e ao Conselho de Administração. Aqui, ó, na cor laranja, conselhos superiores. Dentro aqui não está o Conselho Comunitário, porque o Conselho Comunitário não é normativo e não é deliberativo, é apenas consultivo. Mas eu trouxe isso aqui de novo para fundamentar aquela proposta que eu fiz a vocês que estão sem tempo. Olha, é muita coisa para estudar, tem português, matemática, outras matérias. Eu não vou conseguir estudar com dedicação total o regimento geral, porque é muita coisa. Ok, então foque no estatuto, porque as últimas provas demonstraram que a banca, primeiro que ela vai colocar lá na prova, julgue os itens de acordo com o regimento e com o estatuto. Não vai ser separado. Então, muito provavelmente, né, a banca vai cobrar algum conhecimento do estatuto que esteja no regimento e algum conhecimento do regimento que esteja no estatuto. Claro que ela tem liberdade de cobrar algo que esteja apenas no regimento. Mas se você precisa de um norte, se você precisa de uma estratégia, porque o tempo é curto, então estude o estatuto. Muito provavelmente você vai acertar todas ou quase todos os itens lá na sua prova, tá bom? Não é este o foco? Outra questão. Item a ser julgado. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é órgão da administração superior da UNB e tem por atribuição, entre outras, avaliar o desempenho institucional. Talvez aqui, galera, turma, galera, a pessoa pensa em Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, guardou a tríade, o triunvirato, a trinca, o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Beleza. E ela lembra, a avaliação existe lá no ensino. O professor ensina o aluno faz uma avaliação para saber se aprendeu. Aí a pessoa quer associar ensino com a avaliação. E se está falando de um conselho de ensino, avaliaria o desempenho institucional. Não. Aqui nós podemos riscar, e já vamos riscar qual é o erro. Não é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, mas o Conselho Universitário. E por que eu trouxe aqui e não é à toa? Galera, você vê no Estatuto, no artigo 12, isso aqui já caiu em prova anterior. Formular as políticas globais da universidade. A universidade por inteiro, globalmente. Quem formula as políticas globais de toda a UNB é o Conselho Universitário. Isso mesmo, guarde, porque já caiu em prova anterior e vai que. Mas, como eu disse, o estatuto pode ser cobrado, apenas ele, estatuto com fundamento no regimento, apenas o regimento, etc. e tal. Mas você observa que existem outras atribuições deste conselho, que é o órgão máximo. Quem é o órgão máximo? É o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão? Não. É o Conselho Universitário. Agora, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é órgão superior? É. Assim como o Conselho Universitário, assim como o Conselho de Administração. Tá bom? Veja o inciso 3 do artigo 12. Quem é que avalia o desempenho institucional? Quem é que avalia o desempenho da instituição, que é a Universidade de Brasília? É o Conselho Universitário. Guarde isso, e bem legal, porque o fundamento para sabermos que este item estava errado está tanto no estatuto quanto no regimento. Olha aí de novo. Corrobora aquela orientação que eu passei para vocês. Não tem tempo de estudar o regimento? Estude o estatuto da UNB, porque diz no artigo 4º, o Conselho Universitário é o órgão máximo. Ok, gravamos. Não é o Conselho de Administração, não é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, o Conselho Universitário é o órgão máximo e tem como atribuições. E lá estão elencadas as atribuições em incisos.
o inciso 3, assim como no Estatuto, inciso 3 do artigo 12, aqui no Regimento Geral da UNB, inciso 3 do artigo 4º, avaliar o desempenho institucional é competência, a atribuição do Conselho Universitário. De fato, este item estava errado, quem marcou errado ganhou ponto, rumo à aprovação. Outro item. São órgãos auxiliares da reitoria, entre outros, a Secretaria de Patrimônio Imobiliário, o Gabinete e a Prefeitura da UNB. Quem não estudou o regimento nem o Estatuto da UNB vai assustar. Como assim Prefeitura da UNB? A UNB é um município? A UNB é uma cidade? Não, galera. Existe na administração ali da Universidade de Brasília uma estrutura e um órgão chamado como prefeitura para gerir, administrar a universidade. E aqui no item está dizendo que é órgão auxiliar da reitoria. Lembram-se que a reitoria é o órgão executivo da administração superior da UNB e ela possui a reitoria órgãos auxiliares, entre os quais realmente Secretaria de Patrimônio Imobiliário, realmente gabinete e também a prefeitura. Tudo certo? Retângulo na cor verde. Marcou certo, ganhou ponto. Aquela outra pessoa marcou errado, porque estranhou prefeitura. Ou porque nunca viu lá. Patrimônio imobiliário está lá na legislação? Sim. Então aquela pessoa perdeu o ponto. Marcou errado, perdeu o ponto. Porque o fundamento está no Estatuto, no artigo 26, dizendo: são órgãos auxiliares da reitoria. O gabinete, que é o gabinete do reitor, a prefeitura da Universidade de Brasília, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Meio Ambiente. Olha a expressão meio ambiente de novo. Lembram-se que falamos no outro item? Paz, direitos humanos, meio ambiente. Quem não estudou o Estatuto nem o regimento, estranha na hora da prova, tá bom? E a Secretaria de Patrimônio Imobiliário. Tudo serve, então, com fundamentação no Estatuto. Este item, certo. Mas, além disso, e de novo confirmando o que eu orientei para vocês. Lá no regimento, falando sobre isso? Tem. No artigo 17 do Regimento Geral da UNB, diz que compõem a reitoria o gabinete do reitor, os decanatos, a procuradoria jurídica, a auditoria, a ouvidoria, as assessorias, a prefeitura da UNB, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Patrimônio Imobiliário. Qual a diferença que você viu aqui no Regimento Geral em relação ao Estatuto? No Estatuto, no artigo 26, cita os órgãos auxiliares da reitoria. Já o artigo 17, ele diz que compõe a reitoria. Então, quer dizer que a reitoria é composta. Então, aqui você vê gabinete do reitor, procuradoria jurídica, prefeitura da UNB, ouvidoria, auditoria, 3 secretarias, decanatos. Percebem? O artigo 26 do Estatuto cita os 5 órgãos auxiliares da reitoria. Compõem a reitoria. Tudo bem. Aqui no artigo 17, cita tudo aquilo que integra, compõe a reitoria. Além dos órgãos auxiliares, que é o gabinete do reitor, que é a prefeitura da UNB, que são as 3 secretarias, infraestrutura, meio ambiente, patrimônio e imobiliário. E o que mais, Fábio? Prefeitura da UNB, gabinete, secretarias. Gabinete, prefeitura, secretarias. São 5 órgãos auxiliares. Além dos órgãos auxiliares, no artigo 17 do Regimento Geral da Universidade de Brasília, estão decanatos, procuradoria jurídica, auditoria, ouvidoria, assessorias. Tá bom? Então você aprendeu. O Estatuto cita 5 órgãos auxiliares. O Regimento Geral cita os 5 órgãos. Ok, tá aqui, ó, cor verde, mas além dos 5 órgãos auxiliares da reitoria, ainda diz que compõe a reitoria, órgão executivo máximo da Universidade de Brasília, órgão executivo da administração superior da UNB, citou os 5 órgãos auxiliares e, além deles, decanatos, procuradoria jurídica, auditoria, ouvidoria e assessorias. Tá bom? Outra questão em tela. O Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração podem criar comissões especiais, deliberativas para estudos, assessoramento ou coordenação de assuntos específicos. E eu disse o que a banca gosta de cobrar.
Como é que ela derruba candidatos? Mas você não vai cair. Nananina, não. Você está atento aqui no canal, em diversos vídeos, chamamos a atenção de uma palavrinha de 3 letras. N-A-O-T-I-O. Ou seria N-A-T-I-O. Não. Advérbio de negação, não. E onde faltaria, Fábio, se é que falta aqui o não? Olha aqui, ó. E eu quero na cor vermelha, Fábio. Não deliberativas. Você lê tudo isso aqui, ó. O Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração podem criar comissões especiais? Podem. Ok. Continuando. Deliberativas? Errado. Não deliberativas. Não deliberativas. Nananina, não. Ok? Vamos destacar então, ó, na cor amarela. Por quê? Para chamar a atenção que aqui está errado. Não são deliberativas. Não deliberativas. Faltou o não aqui, turma. Olha a fundamentação no artigo 19 do Estatuto. O Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração, que são órgãos da administração superior, ou você poderia dizer, são órgãos superiores da Universidade de Brasília. Estes 3, eles podem criar comissões especiais não deliberativas. Não. Como é que está no item? Deliberativas. Por isso que este item está errado. E olha que legal como que o Fábio fica refletindo sobre possibilidades de itens a serem julgados na sua prova. Imagine lá um item assim. O Conselho Comunitário pode criar comissões especiais não deliberativas para estudos, assessoramento ou coordenação de assuntos específicos. Tá certo ou tá errado? Tá errado, galera. Pelo menos de acordo com o artigo 19 do Estatuto da UNB, não citou o Conselho Comunitário. Não confunda Conselho Universitário com Conselho Comunitário. Eu falei, o Conselho Comunitário pode criar comissão especial? Não. De acordo com o artigo 19 do Estatuto? Não. Porque diz Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração. Então, mesmo que lá na prova estivesse o Conselho Comunitário pode criar comissões especiais não deliberativas para estudos, assessoramento e coordenação de assuntos específicos. Olha só, Fábio, colocou o não, tá certo, não deliberativa. Ok, só que o Conselho Comunitário não está aqui. Leia. Leia novamente para você guardar, assimilar, fixar o conteúdo. São 3 conselhos superiores citados aqui. Tá bom? Guardou? E lembre-se, não deliberativas estas comissões especiais. Então gravamos um vídeo bem legal, meia hora. Não queria me estender. Peço desculpas, desejo bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera, valeu, turma. E já se inscreva no canal para mais vídeos como este aqui. Valeu!